Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai tratar sobre o módulo 12, falar sobre polias, máquina de Etchell e plano inclinado. Então vamos lá. Sem mais delongas, observa comigo a figura ali embaixo. Eu tenho uma polia, que é esse arranjo aqui, tá pessoal? Essa máquina. E essa polia, ela é do tipo fixa. Será o primeiro tipo de polias que a gente vai discutir. Fixa porque, se tu perceber, ela está ligada a essa extremidade aqui, ó. A esse suporte aqui em cima. Tá ok? Observa que eu tenho ligado a essa polia um bloquinho aqui embaixo. Fazendo um diagrama de corpo livre nesse bloquinho, achando as forças que atuam sobre ele, eu tenho a força peso na vertical para baixo, a força de tração que está na vertical para cima. Tá? Do outro lado eu tenho um camarada que vai aplicar uma força sobre o fio que está ligado àquele bloquinho na tentativa de equilibrar ele. Olha só, a força que esse camarada vai aplicar, ela vai ter que se dar na vertical para baixo, tá? Só que essa força, ela vai ter que ter intensidade igual à força de tração, tá? Que age no bloquinho do outro lado. Então, para que serve esse tipo de polias? Para que essa polia, qual é a função dessa polia nesse sistema? Essa polia, ela vai servir para mudar a direção ou o sentido, a direção e o sentido, ou apenas o sentido da força motora. Nesse caso, a força motora é a força de tração. Se tu observar no bloquinho aqui, ó, a força de tração está na vertical para cima. Do outro lado, essa força de tração ela vai ser igual à força F que o camarada vai aplicar. Só que a força F ela já vai estar na vertical, tá, para baixo. Então, observe o que a polia fez. Ela mudou o sentido da força. Tá? Enquanto de um lado ela está na vertical para cima, do outro lado ela já vai estar na vertical para baixo. Tranquilo? E matematicamente, né, para o sistema estar em equilíbrio, então a força peso vai ter que ser igual à força de tração, que vai ter que ser igual à força F, tá? Mas para que a força de tração seja igual à força F, eu vou ter que inverter o sentido dela. E aí é por isso que a gente usa esse tipo de polias. Tá ok? Então vamos lá. Olha só um exemplo que facilita tu visualizar aquilo que eu te falei anteriormente. Eu tenho um bloco aqui desse lado, que tem um peso de 100 Newton. Nesse bloco eu também tenho a força de tração, que é a força que o fio faz sobre esse bloco, que também vai ser igual a 100 Newton. E a pergunta é, qual deve ser o valor da força F do outro lado? Olha, para que o meu sistema esteja em equilíbrio, o valor da força F também vai ter que ser 100 Newton. Então, essa força F aqui desse lado, ela vai ser igual à força de tração, tá? E essa força de tração, como ela age no mesmo fio, desse lado à esquerda, essa força de tração vai ser igual à força de tração do lado direito, tranquilo? Só que observa, enquanto a força de tração aqui, ó, que age no meu bloco, ela é na vertical para baixo, do outro lado, essa força de tração, ela já não está na vertical, tu observa, ela está inclinado, tá? Observa o vetor, ele já não está mais na vertical, ele está inclinado, é o que a gente chama de oblíquo, tá? E não está mais para cima, ela está para baixo, tá ok? Se eu falei que desse lado aqui estava para baixo, tá? Perdão. Desse lado aqui a força de tração está na vertical para cima. Do outro lado, a força de tração ela já está oblíqua para baixo. Então observa que a minha polia, o que ela fez? Ela inverteu a direção e o sentido da força motora, que nesse caso é a tração. Então, em resumo, é o seguinte: uma polia fixa, ela tem como função mudar a direção e o sentido de uma força ou apenas mudar o sentido da força. Tá ok? Então vamos falar agora das polias do tipo móvel. Aqui embaixo eu tenho uma figura que ilustra um arranjo chamada de talha exponencial, na qual a intensidade da força é duplicada em cada uma das polias móveis. Olha só, pessoal, eu tenho aqui 3 polias móveis. Deixa eu só pegar meu pincel aqui. Tá ok. Aqui eu tenho uma polia móvel, aqui eu tenho outra polia móvel e aqui também. Aqui em cima eu tenho uma polia fixa, tá? Olha, ela está presa ali
ao meu suporte. Então, tenho 3 polias móveis e uma polia fixa. A polia fixa a gente já viu para que serve, né? Ela serve para mudar a direção e o sentido ou o sentido da força, tá ok? E para que serve a polia móvel? Olha, a polia móvel ela serve para duplicar, tá, a força do fio que a envolve. Então observa aqui, ó, na minha primeira polia que eu tenho aqui em cima, ó, essa polia aqui, ó, tá? Observa que está chegando nela uma força F, tá ok, ó? Nesse fio que está envolvendo ela aqui, ó. Então aqui tem uma força F e do outro lado também tem uma força F. Só que aqui nesse fio que sai do meio da polia, que tá ligado ao meio da polia e já vai envolver a outra polia lá embaixo, olha só. A minha força F, ela já foi duplicada, agora eu já tenho 2F, tá? Então aqui na polia de baixo, ó, no fio que envolve ela, essa força aqui é 2F, porque foi duplicada pela polia de cima. No fio que vai passar pelo meio dessa polia aqui de baixo, ó, e vai envolver a outra polia lá embaixo, essa força já foi duplicada também, já é 4F. Tranquilo? Então, no fio que envolve a polia de baixo, a força já é 4F. Saindo da polia, ó, essa força que vai ligar, essa força que está ligada ao fio que está presa ao bloquinho lá embaixo, já foi duplicada novamente, ó. Já é, deixa eu só apagar aqui para te ver, já é 8F. Então, observa, as polias móveis, elas foram duplicando as forças que passam sobre os fios que as envolvem. Tranquilo? Então, veja bem, qual é a finalidade desse tipo de polia? É para facilitar o trabalho, no caso aqui do meu camarada, ó. Porque é o seguinte, qual que deve ser a força que ele deve aplicar aqui para que ele consiga sustentar ou erguer o bloquinho que está lá embaixo? Será que essa força vai ter que ser igual ao peso do bloquinho? Não, não precisa, ó. Como essa força que ele vai aplicando aqui, ó, ela vai duplicando em cada uma das polias, tá? Eu consigo achar uma expressão, ó, que me permite calcular essa força. E essa expressão me diz o seguinte, ó, que a força que o camarada deve aplicar é igual ao peso do bloquinho dividido por 2, que é o fator de de aumento da força, tá? De elevação da força, elevado a n, onde n é o número de polias que eu tenho no meu sistema. Então, bora só colocar valores para tu entender melhor. Supondo que o peso desse bloquinho fosse 80 newton. Qual que deveria ser a força para que esse camarada conseguisse equilibrar ele? Olha, como eu tenho 3 polias no meu sistema, então eu ia ter 80 dividido por 2 elevado à terceira. Nesse caso, eu ia ter 80 dividido por 2 elevado à terceira, 8. 80 dividido por 8 seria igual a 10. Então, a força que o camarada deveria aplicar aqui era apenas de 10 newton, tá ok? Então, em resumo é isso. Uma polia móvel, ela serve para duplicar as forças dos fios que a envolvem. Tranquilo? Um exemplo com valores novamente aqui, só para facilitar o teu entendimento. Então a gente tem o seguinte, ó. Na figura abaixo, o peso do bloco vale 1000 newtons. Então tá aqui o meu bloco. Vou pegar meu pincel aqui. Ok. O peso do bloco vale 1000 newtons. Qual o valor da força F que a pessoa precisa fazer para suspender o bloco? Olha. Então veja só. Eu tenho 3 polias móveis e uma polia fixa lá em cima, tá? Então, ó, como o peso do bloco é 1000 newton, observa o seguinte: no fio que envolve a primeira polia aqui de baixo, esse peso ele é dividido por 2. Então eu tenho 500 do lado e 500 do outro. Na outra polia que vai envolver aqui embaixo, ó, esse peso ele já vai dividir por 2 novamente. Então eu vou ter 250 de um lado, 250 do outro, tá? Do outro lado aqui, ó, nesse fio que envolve essa outra polia, essa força ela já vai ser dividida por 2 novamente. Então, eu vou ter 250 dividido por 2, 125 no lado, 125 do outro.
Então, como aqui eu tenho uma polia do tipo fixa, perdão, ela só vai inverter o sentido dessa força, então essa força aqui que o camarada deve aplicar é 125 newton. Tranquilo? Então, bora analisar de novo, tá? Eu analisei na força diminuindo. Bora analisar de novo agora a força duplicando, tá? Por que eu analisei a força diminuindo? Porque eu disse o seguinte, uma polia fixa, uma polia móvel, ela tem como função duplicar o valor da força, tá, de tração do fio que a envolve, da tração do fio, ó, que envolve ela, ó, passa por fora dela aqui, tá? Então ela duplica essa força, tá, que sai aqui, ó, no fio que está ligado ao meio dela, tranquilo? Então veja só, se aqui, ó, o fio que está no meio dela, a força é de 100, é de 1000 newton, quanto que vai ser as forças no fio que envolve ela? Claro, né? Só pode ser 500 newton. Tranquilo? E a mesma coisa vai ser aqui, ó. Então, se aqui, ó, vai ser 500 newton, qual vai ser a força aqui, ó, do fio que envolve a polia? Metade, né? 250 newton. E assim vai. É por isso que só analisando assim eu consegui achar o valor da força F, 125 newton, tranquilo? Ou eu poderia, claro, usar aquela expressão que eu mostrei para vocês no slide anterior, né? F é igual ao peso do bloquinho dividido por 2 elevado a n. Como nesse caso n é o número de polias que eu tenho, tá? O número de polias móveis, novamente seria 3. Então, teria 1000 dividido por 2 elevado à terceira. Tranquilo? E novamente eu acharia o valor de 125 newton. Tá ok? Para finalizar, plano inclinado, claro, sem atrito, que é para facilitar a nossa vida. Nesse tipo de situação, a primeira coisa que tu vai ter que fazer é fazer o desenho de diagrama de corpo livre. É representar as forças que atuam sobre o corpo que tu está analisando. Nesse caso é o nosso bloquinho aqui, tá? Só para não pensar aqui, tá aqui, nosso bloquinho. Nessa situação, como não tem atrito, as forças que atuam sobre o bloquinho é apenas aquela força perpendicular à superfície de contato, que é a minha força normal, aqui representado pelo meu vetorzinho, e a força peso, que é sempre voltada para o centro da Terra, grosso modo para baixo, tá? Só que nesse tipo de situação, onde eu tenho um plano inclinado, a força peso eu vou decompor ela em duas componentes. Uma componente na direção X, tá? E uma componente na direção Y. Tranquilo? Então, eu vou ter um P de X, tá? P de X, que eu posso calcular como sendo P vezes seno. Opa, só apagar aqui que não deu. P de X, que vai ser o peso, vezes seno de alfa. Olha, alfa é esse ângulo aqui embaixo, tá? Mas tem que analisar, é esse triângulo retângulo que forma aqui em cima, ó. Se tu observar aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, tranquilo? Que é semelhante a esse triângulo do meu plano inclinado aqui, ok? E naquele meu triângulo retângulo ali em cima, o meu ângulo alfa, ele é esse ângulo aqui, tranquilo? Então, meu P de x, ele é o cateto oposto a esse ângulo, tá? Então, pela relação trigonométrica, eu encontro que P de x é igual a P seno de alfa. Se eu quiser calcular meu P de y, é eu analisar esse outro triângulo do outro lado, ó, esse triângulo aqui, tranquilo? Onde o meu ângulo alfa vai ser esse ângulo ali em cima, que também vai ser semelhante a esse ângulo aqui de baixo, tá? E o meu P de y vai ser esse lado aqui desse meu triângulo, esse lado aqui que estava de azul. Então, como eu tenho o cateto adjacente àquele ângulo, é só eu fazer P cosseno de alfa, tranquilo? Então, para essas situações de plano inclinado, é bastante simples. É só fazer o diagrama de corpo livre, tá?
e decompor a força-peso em duas componentes, uma componente X e outra na componente Y. Claro que as questões elas podem vir mais rebuscadas um pouco, né? Nessa situação aqui, eu poderia ter, por exemplo, uma polia aqui, tá? Deixa eu só fazer aqui. Poderia ter uma polia fixa, né? Tá fixa aqui. E eu tenho um fio ligando a esse bloquinho. E aí passava pela polia e aqui embaixo tinha um outro bloco preso a esse fio, tá? Tinha um bloquinho B e aqui o meu bloquinho A. Aí, claro, além das forças que a gente já desenhou aqui no bloquinho, ia ter mais uma força, né? Que era a força de tração aqui sobre esse bloquinho. Então eu tinha que desenhar mais uma força aqui, força de tração, e fazer a representação das forças que agia sobre esse bloquinho aqui embaixo. Eu teria o peso, tá? E teria a força de tração aqui para cima também. Tranquilo? E aí, é claro, o exercício ele poderia te pedir qual era a aceleração do meu sistema, te pedir várias coisas aqui, e aí tu teria que partir, tá, dessas análises, da representação do diagrama de corpo livre. Tranquilo? Então é isso, pessoal.